Seja bem-vindo a mais um programa falando de finanças, um programa desenvolvido para ajudar você e a sua família na administração financeira familiar. Neste momento, nós queremos ler um verso da palavra de Deus para podermos fazer uma oração. O verso se encontra em Provérbios, capítulo 13, verso 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Com base neste verso, quero convidar onde você estiver, se você puder dobrar os vossos joelhos ou feche os seus olhos para elevarmos a Deus uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, por mais um programa que inicia, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, tudo que for feito seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoe os nossos internautas, os nossos ouvintes, derrama uma bênção especial sobre todos e que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Legal, nós vamos para um louvor agora, vamos ouvir um belo hino e já nós voltamos para dar sequência, lembrando que hoje nós temos aí a segunda parte da história de sucesso com o nosso querido amigo e irmão Leonardo Evangelista. Já voltamos. Faz florir e os vales exultantes de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e o ano de fartura coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu e as almas da colheita, por quem também morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e mais em vossas vidas dai graças ao Senhor. Estamos de volta com o programa falando de finanças. Nós vamos dar sequência, essa é a segunda parte da história de sucesso com o nosso querido irmão e amigo Leonardo Evangelista. Seja bem-vindo novamente, Leonardo. Graça e paz, Fábio. Graça e paz a todos os ouvintes da Rádio Conectados. Que Deus possa abençoar a todos nesse momento. Maravilha. Você que está nos ouvindo ou você que está nos assistindo, se você não viu a primeira parte da entrevista, entra no YouTube, entra no canal e acesse para você ter uma ideia do que foi falado e por que nós estamos fazendo a segunda parte aqui da história de sucesso do Leonardo. Léo, vamos recapitular um pouquinho. Você comentou que com 18 anos você fez magistério, você iniciou numa escola, e isso foi lá em Curitiba, depois você foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você recebeu um convite para ir para São Paulo, onde você está hoje. Você comentou também que em São Paulo você foi para exercer inicialmente a atividade de secretaria de uma escola, depois você fez faculdade.
Na faculdade, você se aperfeiçoou numa importante área a qual nós finalizamos um pouquinho e queremos reforçar agora, pelo menos nesse início de retomada de entrevista, a questão de você ter aprendido a língua de sinais ou a Libras. E isso você comentou um pouco sobre a importância e sobre a necessidade atual das pessoas aprenderem. Inclusive, você contou uma história, a experiência sua de que você estava na fila do mercado e uma atendente tem um problema auditivo e você conseguiu, através da Libras, se comunicar e também passar para as pessoas essa dificuldade que a pessoa tinha e acabou ajudando. E hoje, como que tem aumentado esse número? Tem acrescido? Como que é a questão, por exemplo, você está atuando dentro de uma escola, como que lidar com uma criança assim? Como que é o papel do professor atuando na ajuda de uma criança que tem essa dificuldade? Conta um pouquinho para a gente isso, Léo. Sim, só para todos os ouvintes terem uma ideia, Fábio, nós temos no Brasil, isso só a nível nacional, mais de 10 milhões de pessoas que têm problemas auditivos. Nossa. Dessas 10 milhões, cerca de 2,7 milhões não ouvem nada. Isso é um levantamento que o IBGE passou agora em 2020. Só para vocês terem uma ideia de número de pessoas Da dimensão, surdas, né? Surdas, nós temos 2 milhões de pessoas. E como eu falei no programa passado, o acesso dessas pessoas acaba sendo limitado. Eu vou ser assim, bem transparente. Hoje, as escolas elas não têm esse preparo aprofundado para atender as crianças com alguma dificuldade, né, de auditiva ou a perda total auditiva. Hoje, por exemplo, lá na escola, nós não temos nenhum aluno surdo. Nós temos sim uma funcionária surda, né, que ela se desempenha muito bem, vocês não fazem ideia. Ela coloca até nós ouvintes no bolso, viu? Porque o desempenho dela, assim, a prontidão, é uma pessoa assim, muito ligada, porque pelo fato de eles não terem a audição, eu acredito que os outros órgãos do sentido são muito mais sensíveis, né, mais perceptivos. E ela Aguçado percebe coisas também, que né, os Léo? ouvintes não veem, viu? Ela é uma funcionária de destaque na nossa escola pelo fato dela não ouvir, isso não atrapalha no desenvolvimento dela no trabalho. Mas para uma criança, né, para atendermos hoje uma criança na escola, nós teríamos que ter um professor, um profissional especializado na área de educação especial. Hoje, nós temos, por exemplo, crianças autistas, crianças com dificuldade de aprendizagem, que os professores acabam tendo que se atualizar. Mas hoje, não só na nossa escola, mas também na maioria das escolas regulares, o atendimento ao surdo acaba sendo limitado pelo fato de muitas vezes também os profissionais não darem a devida importância ao aprofundamento nesta parte da educação especial, principalmente voltada ao surdo. Nós tivemos sim ano passado uma visita de uma mãe de aluno que eu atendi, ela conheceu também a funcionária. E eu falei, se hoje a senhora matricular a sua filha na escola, nós não temos hoje um especialista, mas nós vamos colocar uma pessoa para que justamente possa atender de uma maneira normal a sua filha no dia a dia dela na escola. Mas realmente essa deficiência, Fábio, é real nas escolas regulares. Hoje nós não temos muitos profissionais que possam atender hoje ao surdo. E como eu disse, comentei também no programa passado, nas universidades é a mesma realidade, nas escolas de ensino médio. Se a escola realmente não se foca nesse aspecto, acaba complicando. E já mencionando para você que a escola hoje percebe essa necessidade e nós vamos, ano que vem, já implantar na rede Isaac Newton a disciplina de Libras, para que as crianças aprendam desde pequena a se comunicar através da língua de sinais, para que justamente, de repente, se futuramente termos um aluno surdo, ele possa se comunicar também entre os amigos. Maravilha, que decisão, que importante isso para
para a rede de ensino do Instituto Isaac Newton, né? Isso é importante. Talvez alguns pais vão falar: ah, mas isso aí é desnecessário. Eu não tenho ninguém em casa que tenha essa dificuldade. Mas isso é importante a gente começar a desenvolver, né? Porque, querendo ou não, as crianças, principalmente, têm um acesso muito mais fácil de aprendizado, de conteúdo. E também, como você comentou, né, Léo? Isso aí já vem na bagagem da criança. Futuramente, a criança pode até se beneficiar, no sentido profissional, de aproveitar esse ensinamento, esse conhecimento, para poder expandir também a sua carreira profissional, concorda? Justamente, ele também tem que começar a conviver com esse ambiente que cada dia que passa, cada ano que se passa, se torna mais comum, da inclusão na escola. Como eu disse, as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, o autista, o surdo, o cego. É importante que as crianças entendam também essas realidades para que justamente essas pessoas possam ser inclusivas. Por isso que eu volto à minha fala do programa passado. O evangelho, ele é inclusivo. Jesus Uhum. veio justamente pregar, colocar essa realidade em que nós, como seus filhos, precisamos também nos adaptar a incluir essas pessoas e não a excluir. Importante que você falou a respeito do evangelho. Graças a Deus, né, através também aí do seu apoio, do seu trabalho, da sua luta, né, Leonardo? É válido a gente ressaltar isso. A importância da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, ter aceitado a inclusão de profissionais de Libras nas programações que nós temos, principalmente na TV Conectados com Deus, né? A gente sabe que isso foi uma implementação muito importante. Hoje, o evangelho está sendo levado para as pessoas que têm essa deficiência aí de audição e, querendo ou não, como você falou, né? Imagina, tem tantos milhões de pessoas que normalmente estão sendo assim, deixado de lado, vamos falar a realidade, né? Não está tendo o atendimento que merece dentro até do próprio evangelismo. E graças a Deus que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, criou o MISUR, né? E tem sido muito bom. E você que está nos ouvindo ou que nos assiste pela primeira vez, entra no programa, entra na TV Conectados com Deus, você vai ver que todas as programações da igreja têm as pessoas que estão ali fazendo a tradução em Libras para ajudar esse público tão carente, certo, Leonardo? Sim, e você não faz ideia também, Fábio, de como está sendo assim, ampliado esse mundo dentro da nossa igreja. Por quê? Nós temos hoje já 4 candidatos ao batismo de pessoas surdas no Brasil, através do Olha. trabalho do MISUR, pela graça de Deus. Nós temos o Micael, que é o nosso candidato lá de Sobral, Ceará. Uhum. Ele é surdo e ele conheceu a nossa igreja através de um congresso de Libras que nós fizemos ano passado. Temos também o Soul Jamie, que é um surdo da nossa igreja em Arthur Alvim, aqui em São Paulo, que ele frequenta a nossa igreja. Ele conheceu o evangelho também em uma outra denominação religiosa, mas ele queria conhecer mais e ele veio ter contato conosco e hoje ele também frequenta a igreja. Temos também 2 interessados aí na Itu, São Paulo, que frequentam aí pertinho aí da TV Conectados, da Rádio Uhum. Conectados, que inclusive eles estão estudando a palavra de Deus em Libras, porque nós já disponibilizamos, com a ajuda de Deus, os princípios de fé, o conhecimento assim, aprofundado da palavra de Deus em Libras. Está no nosso canal no YouTube, Missur 7 Libras. Ou também, se você escrever Missur, acredito que vai aparecer para você. Nós colocamos ali todos os princípios de fé para que os surdos também tenham acesso. E é incrível também, Uhum. Fábio, como eles passam de um para o outro. Eles são muito ligados uns aos outros, os surdos. E o que eles fazem? Quando eles veem que os ouvintes estão dando uma atenção diferenciada para eles fazem questão de propagar para outros. Então, de um surdo, daqui a pouco você vê que foi para 4, 8. E eu tenho um conhecido que também é de uma outra denominação religiosa, que ele falou: Leonardo, eu comecei um trabalho na minha igreja com 2 surdos, um casal. E hoje eu tenho 20 surdos Nossa. na minha igreja. Então, para você ver como eles acabam passando para os outros quando notam que a igreja tem também esse trabalho de inclusão.
quando a igreja realmente ela investe nessa parte. Eu acredito que não podemos olhar para trás, mas sim para o hoje, para o futuro. A igreja tem como alcançar de maneira bem ampla, como eu citei o texto da palavra de Deus, quando se fala do pregar o evangelho a toda criatura. E isso realmente inclui nossos amigos surdos. E é interessante, né, Léo? Porque assim, eu fico imaginando, eu me colocando no lugar dessa pessoa que tem essa carência, vamos se dizer assim. Eu falo carência porque é o seguinte: imagina, você está na sua casa, você, a família inteira está assistindo um programa e você fica ali, sem poder participar. É lógico, tem alguns que são aguçados, eles conseguem fazer a leitura labial, mas e aquele que talvez não consegue ou que tem uma certa dificuldade, né? Eu fico imaginando quando aparece ali na imagem, no cantinho da tela, alguém fazendo e ele se degustando também daquela oportunidade que uma pessoa que não tem essa deficiência está ali se saboreando, principalmente quando nós falamos da palavra de Deus, do evangelho, da pregação. Eu fico imaginando a alegria para eles, né? De você ter essa oportunidade de levar isso para eles. Eu acho que é uma alegria muito grande, né? Sim. Eu fiz uma certa vez, Fábio, uma palestra, uma dinâmica. Eu comecei a palestra e eu pedi para que a equipe de sonoplastia tirasse o áudio. E começaram as pessoas a escreverem no chat: não estou ouvindo nada, está difícil entender, mas foi proposital. E aí depois eu comecei a mostrar para as pessoas a refletirem, justamente se colocando no lugar do surdo. Eu falei: a dificuldade que vocês tiverem a entender o que eu estava falando é do surdo se não tiver um intérprete. Aí as pessoas realmente refletiram na prática o que é estar no lugar do surdo. Interessante, Léo, que eu me lembro que na Regional Campineira, quando nós fizemos, quando houve o lançamento do inário novo da igreja, eu perguntei para o irmão Marcos Pedrazas a respeito se a gente poderia fazer a transmissão em Libras. E ele falou: nossa, isso daí é uma coisa que a gente está implementando antes mesmo do Missur. E naquela ocasião, irmão, mas foi uma gratidão tão grande, assim, foi algo tão maravilhoso de nós podermos ter uma jovem, tá, ali fazendo a transmissão. Nós tínhamos duas câmeras simultâneas fazendo o alcance dessa oportunidade para as pessoas que também estavam ali conosco e tinham essa questão dessa deficiência. Para mim, foi uma das programações, uma das realizações na minha vida até hoje mais gratificantes que eu já pude oferecer ou participar. Louvado seja Deus, porque realmente eles são muito gratos quando eles têm acesso à palavra do Senhor. E como eu disse, 2 milhões, mais de 2 milhões e meio de pessoas podem ter acesso ao Evangelho Eterno através de Libras. E nós não podemos perder tempo. O fim está próximo. Percebemos que Jesus está próximo de vir. E se queremos, de fato, fazer a obra do Senhor integralmente, precisamos também nos focar nessa classe que são surdos. Legal. Léo, e como que as pessoas, por exemplo, às vezes pode ter um pai, pode ter uma mãe, pode ter um tio, um vô, sei lá, que está com um filho ou que conhece alguém que tem a deficiência, como que ele pode entrar em contato com o Missur? O que o Missur pode oferecer de ajuda nesse momento? Como é que funciona essa questão? Fala um pouquinho, você que é o diretor nosso aí do Missur, como que nós podemos auxiliar essas pessoas? Sim, hoje nós pensando também nos ouvintes que querem aprender um pouco mais, nós disponibilizamos no nosso canal no YouTube um curso que esse curso é um valor assim bem pequeno, né, simbólico, que as pessoas também podem aprender de uma maneira básica Libras. Está também no na nossa página no YouTube. A pessoa ali pode ter informações, que é o nosso curso Mãos Conectadas. As crianças também, tem várias crianças que querem aprender. E aí nós preparamos também, Fábio, um curso gratuito, para as crianças é gratuito, um curso chamado Mãozinhas Conectadas, que também está na nossa página do Missur 7 Libras, tá? Essa é a nossa página no YouTube e também a nossa página no Instagram. Então lá, tanto os adultos quanto as crianças podem ter acesso a esse curso, que inclusive foi preparado pelo Missur, por pessoas também que trabalham voluntariamente como intérprete de Libras de nossas programações, para que justamente os irmãos e as pessoas interessadas possam
ter acesso aí à língua brasileira de sinais. E é claro, eu também fiz o curso, vale a pena, é um curso assim bem aprofundado, e Uhum. para as crianças também é um curso bem didático, elas vão gostar bastante. Então, para as crianças é um curso gratuito e que também a criança pode aprender os sinais básicos para se comunicar com um amigo surdo ou até com um adulto surdo. Maravilha. Ô, Léo, você pode divulgar para a gente, através aqui, de repente tem alguém aqui que queira saber qual é o valor desse curso para quem é pagante? Sim, o curso está no valor simbólico de R$ 99. São Uhum, 3 módulos, então você só tá, paga uma única parcela de R$ 99,90, ser mais tá. exato aí os centavos. Então, é na verdade uma oferta que nós pedimos para Uhum, esse curso, porque o MISUR é também um departamento que as pessoas que trabalham nele são voluntários, nenhum deles são remunerados. E tá. através da oferta deste curso, nós temos como providenciar materiais para os intérpretes, temos também as despesas das pessoas que vão voluntariamente, viajam dos seus locais até uma outra igreja que tem um surdo, para dar uma assistência à igreja, para dar uma Uhum. assistência também ao surdo propriamente dito. E todo esse trabalho nós temos, desses valores que nos é repassado uma parte delas, nós também empregamos em prol do trabalho do MISUR. Legal. E tem idade, Léo? Você comentou que tem um programa específico para as crianças, né? Um curso. Mas e para quem já é adulto? Tem algum limite de idade ou não? Qualquer um pode fazer desde que tenha vontade e queira aprender? Qualquer faixa etária, desde que você tenha disposição em aprender, tem possibilidade de desenvolver a aprendizagem na língua brasileira de sinais. E eu digo porque nós temos na equipe jovens, né, adultos, estudantes, nós temos hoje no grupo pessoas idosas, de uma faixa etária assim também bem avançada, mas que estão dispostas em aprender Libras, porque Uhum. muitas vezes na sua igreja, na sua comunidade, às vezes até na sua família, tem pessoas surdas. Nós temos o caso mesmo de uma pessoa que é membro do MISUR, que ela se integrou agora recentemente, porque ela tem uma sobrinha que é surda, ela tem conhecimento básico e agora ela falou: eu quero aprender mais para me comunicar melhor com a minha sobrinha. Então, isso é bastante importante. E, independente da faixa etária, você tem como ter acesso à língua brasileira de sinais, desde que você tenha disposição em aprender. Tá, e só para a gente entender, esses módulos, você falou que são 3 módulos. Qual é a carga horária? Todo dia tem uma aula? Como que. Explica um pouquinho para a gente, só para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, ter uma noção de como que funciona o curso, qual é o tempo de duração. Sim. Na verdade, você que irá fazer a duração desse curso. Quando Uhum, você faz a compra do produto, que é no caso o curso de Libras, mãos conectadas, você vai ter acesso a uma senha, que no caso, quando você fizer cadastro, ela já vai ser fornecida a você. E através dessa senha que você vai ter de acesso ao portal, vai aparecer para você a todas as aulas que já estão gravadas. No final de tá. cada módulo, você tem uma avaliação que você também irá fazê-la. É uma avaliação assim, muito intuitiva. A pessoa que passou por todas as aulas, ela tem bagagem para respondê-la, e aí automaticamente te passa agora para o segundo módulo. E depois do segundo módulo, o mesmo processo. Então, assim, você tem as aulas gravadas e você, na verdade, é que faz ali o tempo de duração do Uhum. curso. Esse curso ele é certificado, você recebe um certificado na conclusão dele, que no caso te dá aí uma base para você atender a sua igreja, atender também a sua comunidade, ali não só da escola, mas também ali vizinhos que você tenha surdos, parentes. Então te dá toda a base para você conseguir interpretar uma mensagem, se comunicar de uma maneira assim bem fácil. E é claro, sou suspeito em falar, mas eu digo que é um curso com bastante estrutura para quem quer aprender Uhum. Libras. Legal. E esse valor de R$ 99,90, ele pode ser parcelado? Ele tem que pagar através de boleto? Como que paga no cartão de crédito? Como que funciona esse detalhe? Ele pode ser pago por boleto, cartão de crédito, cartão de débito, então tem possibilidades que hoje você pode efetivar esse pagamento. Legal.
Está aí, então. Nós temos aí divulgado, inclusive na TV Conectados, estamos reforçando, né? Nós temos, graças a Deus, aí o Missur está ativo, né? Nós temos hoje a tradução, não sei se é assim que fala, né, Léo? É feito a linguagem de sinais, é Libras. Então, também esse público, se você conhece alguém, se você tem alguém na sua família que tem essa deficiência, né, e queira aprender ou queira participar e receber a palavra de Deus, entra na TV Conectados com Deus, você vai ter ali acesso às programações, já tem programas gravados e também temos cultos ao vivo. Nós temos cultos às quartas-feiras e aos domingos às 19h30. De manhã nós temos aí, inicia uma classe de crianças às 9 da manhã, depois às 11h30 nós temos um culto divino, uma mensagem. À tarde, normalmente do sábado, nós temos sempre uma programação especial. Enfim, então temos ferramentas, temos opções, temos essa oportunidade para oferecer para você ou para alguém que você conheça, essa oportunidade também dessa classe de pessoas serem alcançadas com o Evangelho do Senhor. Então, está aí a oportunidade. Repete para a gente o endereço do Missur, Léo. Sim, no Instagram, você pode também nos seguir, é o Missur, M-I-S-U-R, né, que é a nossa abreviação aí do Ministério de Estudos Reformistas, Missur 7, o número 7, Libras. Tá? No caso, 7 é uma característica nossa como adventistas, e Libras, que é o nosso foco. E no YouTube também é a mesma, você pode escrever lá no Google, é a mesma nomenclatura, Missur 7 Libras. É o nosso canal, que lá você tem acesso ao Mãozinhas Conectadas e a outros vídeos. Inclusive, Fábio, nós estamos, além do princípio de fé que nós já fornecemos aos surdos, que é o conhecimento aí básico bíblico para acesso aí em Libras, nós estamos agora também com o projeto das devocionais, que são mensagens bíblicas pela manhã que nós fornecemos para os nossos amigos surdos. Você vai encontrar também lá no nosso canal no YouTube. Então siga-nos, deixa lá também o seu joinha e compartilha, é importante, Fábio. Nós compartilharmos também com outras pessoas, que possa ser que dessas 2 milhões de pessoas, aí, até mais do que isso, tenham acesso à palavra de Deus também em Libras. Maravilha. E você comentou, né? A questão, para quem não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Momento de Reforma, a questão do princípio de fé são estudos bíblicos, tá? Que nós temos uma série de estudos que é o conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Então, o que o Leonardo colocou aí muito bem, e que é uma ferramenta maravilhosa, é que nós temos essa oportunidade de levar esse ensino para as pessoas que também tem essa questão de deficiência da audição. Sensacional, Léo, muito obrigado. Agora, Léo, nós não terminamos aqui não finalizamos aqui a sua entrevista de sucesso. Eu sei que também você hoje atua numa escola. Você está em qual departamento da escola, Léo? Hoje, na escola Isaac Newton, na rede Isaac Newton, eu atuo como responsável pedagógico da rede Isaac Newton. Então, tentamos fazer aí uma unificação da parte pedagógica da rede Isaac Newton. Então, eu dou essa assistência. E também trabalho como um departamental de educação da União Sul Brasileira. Então, acabo também abrangendo aí a rede Isaac Newton, dando aí esse suporte pedagógico e estrutural aí para as escolas que levam também o nome Isaac Newton, dentro da parte sul brasileira. E nós estamos também no projeto, que foi uma realização de um sonho, que pela graça de Deus também estamos aí colaborando, que é a implantação do nosso sistema de educação, o nosso material didático. Nós lançamos esse ano de 2021 o projeto piloto do Sistema Educacional Gênesis, que é o nosso material didático, que vai desde a educação infantil até o 5º ano. E nós não temos apenas escolas da nossa denominação religiosa, da nossa igreja, mas nós temos outras escolas cristãs que já adotaram em 2021 o nosso material, e pela graça de Deus já está em crescimento para 2022. Então louvamos a Deus também, porque é uma realização desde a época que eu entrei na Isaac Newton,
que nós tínhamos de implantar também o nosso material próprio, nossos livros didáticos, e que, pela graça de Deus, nesse ano, tivemos a oportunidade de implantar esse projeto piloto. Legal. E você comentou que esse material ele está abrangendo no início do primeiro ao quinto ano, é isso? Isso, do infantil, a partir dos 2 anos de Ah, idade, tá. até o Tá. quinto ano do Fundamental 1. Entendi. Que legal, que legal. Então é um material da própria igreja, desenvolvido por profissionais da igreja, que oferece aí uma opção de material cristão dentro da área pedagógica, certo? Isso. É porque, assim, nós sempre tivemos essa dificuldade, porque hoje as crianças são bombardeadas aí pelo mundo com muitas Uhum. informações deturpadas que divergem o que a palavra de Deus diz e que muitas vezes também os pais ensinam em casa. E nós sempre tivemos esse sonho, porque nós precisávamos também alicerçar as crianças, porque conforme diz a palavra, ensina a criança no caminho que deve andar. Então você deve, Uhum. além de mostrar o caminho, você deve andar com ela no caminho. E nós, como uma escola cristã, percebíamos essa necessidade. Então, desde a época do irmão Edgar Lupe, né, já falecido, ele tinha esse sonho de realizar a implantação desse material didático. E depois de muitas tentativas, fomos aperfeiçoando aí as ideias, e esse ano nós implantamos esse projeto piloto. E mesmo, como eu disse, nesse projeto piloto, outras escolas cristãs de outras igrejas perceberam o teor do material, porque além de ser um Uhum. material que tem propriedade na questão dos componentes curriculares, né, português, matemática, ciências, história, geografia e outras, tem também a implantação da palavra de Deus. Então, todos os conteúdos curriculares que são colocados no material têm também a abordagem bíblica. Porque quero deixar bem Uhum. claro para quem está ouvindo, que de repente pode conhecer aí outros materiais, é que o material não é classificado como cristão apenas pela apresentação de versículo bíblico. A abordagem dele, aprofundada na palavra de Deus, aí sim, ele pode ser considerado um material bíblico com fundamento cristão pelo fato de ter essa ligação entre o intelectual e o espiritual. Legal. Então, você, pelo que você está dizendo, e de repente tem algum diretor de escola, tem um proprietário de escola que tem interesse em adquirir um material cristão, ele tem oportunidade, ele pode, não é só um material desenvolvido para a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. O objetivo da escola, o objetivo do instituto é que esse material chegue ao máximo de pessoas cristãs possíveis, certo? Isso mesmo. Como eu disse, nós temos hoje escolas parceiras, ao total são 12. Para Oh, 2022, pela graça de Deus, também já estamos com 20 escolas, quase 20 escolas que parceiras. legal. E como eu disse, dessas escolas, algumas não são da nossa denominação religiosa, da Uhum. Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Temos de várias denominações religiosas que estudaram o material, perceberam também a importância dessas duas ligações aí intelectuais e espirituais e adotaram aí o nosso material. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando o aluno foi ver sobre sistema monetário, foi feita uma abordagem também ligada à Bíblia. Quando a Uhum. criança aprendeu sobre as formas geométricas, teve também uma abordagem falando sobre quando Deus mostrou para Noé a importância de construir dentro do que Deus colocou ali as medidas para que a arca desse certo. Então, todo Uhum. esse link entre a Bíblia e os conteúdos curriculares, pela graça de Deus, aparecem também no nosso material. Nossa, que maravilha. Então você aprende o ensino secular, o ensino normal, e você também tem um amparo aí, tem um aprofundamento, tem um conhecimento também bíblico de tudo que Deus colocou para a gente aí de benefício. Porque na realidade, né, todo conhecimento secular tem base bíblica, né? Justamente. Você falou, acho que tudo agora. Todo o conhecimento que hoje se é colocado aí para uma criança, para um jovem, ele é fundamentado também na palavra de Deus. É que, infelizmente, com o decorrer do tempo, foi se Uhum. colocada uma barreira falando que ciência é ciência, né? Conhecimento é uma coisa e conhecimento intelectual é uma coisa, conhecimento bíblico é outra. Mas não, está totalmente linkada a palavra de Deus com o conhecimento também curricular. E é importante nós entendermos que isso é chamado de educação por princípios.
quando se é linkada a palavra do Senhor com o conhecimento curricular. E é incrível, Fábio, nós sentimos assim, a atuação de Deus ao preparar esse material, porque nós percebemos com muita oração e com o conhecimento aprofundado também dos autores, que tem como linkar todos os assuntos, tem como você fazer assim uma abordagem bíblica dentro de cada componente curricular. E nós louvamos a Deus porque esse material, acredito que tem sido uma bênção não só nas nossas escolas, mas para muitas escolas cristãs. Maravilha. Léo, e para adquirir esse material, como que a pessoa pode entrar em contato? Como que funciona? Onde que ela acessa? Sim, hoje nós temos um site que é o educacionalgenesis.com.br. Quem quer conhecer um pouco mais aprofundado da nossa metodologia, sobre como funciona o material didático, pode acionar esse site, educacionalgenesis.com.br. Ou entrar em contato conosco por um telefone que é o 11 2651 3207, que aí nós também podemos passar mais informações. Mas lá pelo site tem como também ter contato com a equipe que hoje nos dá o suporte comercial, com a equipe também pedagógica. Lá tem os e-mails também de contatos. Então, lá no site educacionalgenesis.com.br, você pode ter informações detalhadas sobre a metodologia, como é dividido os nossos livros, que nós também hoje temos os livros de inglês, que é desde a educação infantil até o 5º ano, e estamos no projeto ainda que, pela graça de Deus, queremos em 2022 lançar, que é o livro de religião, de ética cristã, vinculado à parte socioemocional. Porque nós notamos, Fábio, que pela pandemia as crianças voltaram para a escola numa nova realidade, precisando de um suporte socioemocional. Então, nosso material também de religião ele vai vir com esse suporte, fazendo o link dessa parte socioemocional com a parte bíblica. Por exemplo, quando a criança viu lá sobre a criação do novo, ele vai entender que na escola, quando fazendo essa aplicação socioemocional, ele está ali com tudo novo, colegas novos, professora. Quando ele aprender sobre Esaú e Jacó, ele vai aprender também na parte socioemocional que é importante ele respeitar o irmão. De repente, o filho único entender que quando ele tem ali agora um irmão, ele precisa ter o respeito em compartilhar, em dividir. Então, toda essa parte bíblica linkada à socioemocional está nesse projeto que ainda vai vir, com a graça de Deus, em 2022, que é o nosso livro de religião. Porque hoje nós só temos dos componentes curriculares de português, matemática, ciências, história e geografia, inglês e arte. Entendi. Maravilha, Léo. Então nós vamos encerrar aqui, né? Muito bom, foi importante ter esse bate-papo, essa segunda parte com você. Trouxemos muito conhecimento, trouxemos muitas informações importantes, muitos acessos, muitas oportunidades para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, para que possamos aí também divulgar e expandir esses materiais riquíssimos que nós temos aí, que, para a graça de Deus, estão sendo desenvolvidos, e isso creio que vai ajudar muitas pessoas, tanto no crescimento profissional, no crescimento acadêmico, como também no crescimento espiritual. Léo, seu agradecimento final. Eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, Fábio, 2 versos bíblicos. O primeiro seria Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Como eu disse também na menção do programa anterior, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, tudo nós podemos alcançar com a ajuda dele, porque ele nos fortalece, ele nos dá a sua graça para nós darmos um passo de cada vez. Isso é importante também nós entendermos que um passo de cada vez precisa ser dado. E o outro verso que eu quero deixar é Salmos capítulo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As frustrações, as coisas difíceis que nós passamos na vida, elas fazem também parte do processo de crescimento. Então, se você, de repente, ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, que está passando aí por dificuldades, saiba que o olhar do Senhor sempre está voltado a nós. A minha história é uma história que eu acredito que também teve o seu lado ruim, as suas dificuldades, as suas provas, mas nenhum momento eu não conseguia deixar de perceber a presença de Deus comigo. Então, saiba que o seu choro pode durar uma noite, mas ao raiar do dia, Deus vai fazer com que você olhe as coisas numa outra esfera com os olhos dele.
Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Toda a nossa conquista, todos os nossos sonhos, todos os nossos foco, nossos objetivos devem estar numa perspectiva segundo o olhar de Deus. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco em mais um programa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, abençoe o seu ministério. E só reforçando, Léo, nós temos unidades do colégio, do Instituto Isaac Newton, em quais cidades agora, só para os nossos ouvintes saberem? Aqui em São Paulo, nós temos duas unidades aqui na Grande São Paulo, que é uma no bairro de Arthur Alvim e a outra no bairro da Vila Matilde. Nós temos uma unidade Kids aí na cidade de Campinas. Em Campinas, a nossa unidade Kids atende desde a educação infantil, né, de 2 anos até 5 anos. Nós não temos ainda o Fundamental 1, primeiro ano, mas é um projeto também que já está sendo estudado. Inclusive lá na nossa unidade Kids, que foi agora recém-inaugurada, já utiliza o nosso material didático. Então, aqui na Grande São Paulo e em São Paulo, Campinas, nós temos 3 unidades. E no Paraná, nós temos também mais 3 unidades, que ficam próximas ali à cidade de Curitiba, onde também tem todos esses ciclos. Então, hoje nós temos, ao total, 6 unidades da Escola Isaac Newton nesses 2 estados. Maravilha. Léo, muito obrigado. Que Deus abençoe você. E aí está, queridos ouvintes, nós temos a segunda parte da história de sucesso do Leonardo Evangelista, um grande amigo, um grande irmão e um grande ser que está buscando aí ajudar na divulgação do Evangelho. Que Deus abençoe você, Léo. Amém. Abençoe todos vocês também. Pela graça de Deus, estamos aí como servos do Senhor, dispostos a trabalhar para Ele. Amém. Vamos para um breve intervalo, vamos para ouvir um louvor e já já voltamos com a dica financeira de hoje. Jesus, Senhor, eu venho a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou. Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Estamos de volta com o programa falando de finanças, depois dessa segunda parte de história aí do Leonardo Evangelista. Tenho certeza que vai mudar o nosso pensamento, vai mudar a sua vida.
uma oportunidade maravilhosa de podermos levar o evangelho para as pessoas que têm deficiência auditiva e também a oportunidade de repente, você que é dono de escola ou que conhece alguém que é dono, de levar o evangelho, de levar um material cristão para o desenvolvimento dos seus alunos. E para a dica de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o perigo da dívida. Eu quero ler uma reflexão com você e depois nós vamos fazer um comentário sobre ela. Muitas famílias são pobres porque gastam o dinheiro logo que o recebem. Não permita que você mesmo se torne financeiramente atrapalhado, pois o fato de estar em dívida enfraquece a fé e tende a desencorajar. E o único pensamento da dívida o deixa quase desvairado. Precisa eliminar despesas e procurar suprir essa deficiência no caráter. Pode e deve fazer determinados esforços para colocar sob controle a disposição de gastar além dos rendimentos. O mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que se dizem cristãos bíblicos. Pela indiferença de um homem quanto a pagar suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Os que têm qualquer pretensão à piedade devem embelezar a doutrina que professam, e não dar ocasião de que a verdade seja ultrajada em virtude de seu procedimento precipitado. A ninguém devais coisa alguma. Queridos, nós vemos nessa meditação aqui a importância do controle, a importância de você se livrar, de não ter dívidas, a importância de você estar com a consciência em paz. Nós vemos aqui que muitas famílias, antes mesmo de ganhar o dinheiro, já gastam tudo. E aí não sabe como se livrar das dívidas. Muitos têm entrado em empréstimo, muitos têm feito financiamento, têm usado cheque especial, tudo porque não sabe programar, não tem planejamento, não tem controle. Nós já dissemos aqui em alguns programas que se a sua família ou se você que é solteiro não tem um controle, não tem anotação do que ganha e o que sai, o que tem de gasto, queridos, você pode estar entrando numa armadilha, você pode estar à beira de um precipício e a qualquer momento você pode cair. Então, nós queremos chamar aqui a atenção de você para isso. Não entre em dívida, trabalhe, viva dentro do seu padrão, estabeleça um nível que você quer viver. Nunca permita que os gastos e a entrada estejam no mesmo patamar. A entrada sempre tem que estar maior do que a saída, para que você possa ter um ganho, um fundo de reserva aqui dentro desse espaço e você possa guardar. Queridos, você em dívida é como se você tivesse doente, e isso é uma doença. Tem pessoas que não conseguem se controlar, tem pessoas que precisam comprar para ser feliz. É uma compulsividade. O consumismo tem tomado conta dos seres humanos hoje. A mídia tem bombardeado falando que para você ser feliz, você precisa adquirir algo. Não, você pode ser feliz tendo Jesus no seu coração, sem adquirir nada. Você precisa aprender que você tem que viver dentro da sua realidade. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem que traçar um padrão de vida dentro dessa condição. Se você ganha 2, 3, 4, traça um padrão de vida dentro disso. O que hoje nós estamos tendo é pessoas que querem ostentar, mas não têm condições financeiras para isso. E aí, sabe o que acontece? Coloca a família dentro de um barco, que o barco tem um furo, e o barco está rodando. A qualquer momento vai jogar alguém para fora. A qualquer momento esse barco pode afundar. Não permita isso na sua vida. Não permita que o orgulho, que o egoísmo, que o status suba para a sua cabeça e você viva dependente disso. Queridos, a palavra é clara, né? O mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que se dizem cristãos. Quantas pessoas não batem no peito ou pegam uma Bíblia, coloca debaixo do braço aí, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas está devendo, está em dívida. Isso é ser cristão? Qual foi a dívida que Jesus deixou na Bíblia para trás? Ainda quando perguntaram para ele, é lícito
é necessário pagar os tributos, o que que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus disse a Pedro, vai lá e pega a moeda e vai lá e dá o imposto. Nem ele ficou devedor. Então, queridos, se você se diz ser cristão, se você se diz ser uma pessoa de Deus, eu faço um apelo para você. Você não pode estar em dívida, você não deve entrar em dívida, porque isso pode colocar você à ruína. Isso pode levar a você a ficar doente. E isso não vem de Deus. Vivemos dentro dos nossos limites, estabelecemos limites que temos condições de cumprir. Nunca algo a mais do que isso, porque você pode estar colocando em risco a sua salvação eterna. E Deus deixou o céu para vir neste mundo, morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida através do seu sacrifício na cruz. A maior conta, a maior dívida que nós podemos ter e que recebemos hoje é o sangue de Jesus na cruz. Jesus deu tudo, pagou a nossa dívida. Nós não merecíamos, mas ele não hesitou em vir e morrer no nosso lugar para nos dar o direito da vida eterna. Que Deus te abençoe. E você, como cristão, pode pensar hoje, se você está em dívida, pare agora, procure ajuda, veja o que você pode eliminar e paga, porque um dia nós vamos dar conta. Que Deus te abençoe e espero que essa dica possa ter abrigo no meu e no teu coração. Vamos orar neste momento. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais este programa, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de ouvir mais da experiência do irmão Leonardo. Abençoe o seu trabalho, o seu ministério, abençoe também os nossos ouvintes, Senhor, para esse assunto importante, nos livrarmos da dívida, não entrarmos em dívidas, vivemos dentro daquilo que temos condições e daquilo que Tu nos oferece, para que possamos ser verdadeiros cristãos neste mundo em que há trevas, quer predominar, mas a luz de Ti, a nossa comunhão e a nossa prova de fé vai alcançar esse objetivo. Que nós possamos ser luz e possamos viver segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Está aí, concluímos mais um programa falando de finanças. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe esse link, deixe o seu joinha para ajudar essa mensagem a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe e até o próximo programa.